democrática e combativa. Bom dia, Mick. Obrigado pelo aceitar o nosso convite. Agora, vocês têm razão. O governo do Rio e a Assembleia do Rio estão batendo recordes sucessivos de maldades e incompetências. Eu só vou listar algumas para depois a gente ir para o ponto que vocês levantaram. Primeiro, a Assembleia aprovou a volta da gratificação faroeste. Isso é uma coisa que eu tinha acabado por lei há 20 anos atrás, no tempo do secretário de Segurança Cerqueira e do governador Marcelo Alencar. E aí a gente provou lá, os cientistas provaram, pesquisadores, que multiplicou o número de execuções, matou mais, ganhou mais. O incrível é que aprovar essa gratificação, sem dizer qual era o impacto, aumentava até 150% o salário de quem matasse. E qual era, de onde é que viria o fundo de custeio para isso? Número 1, gratificação faroeste. Número 2, né? Previdência. O governo gasta mal, recupera mal seus ativos, tem uma gestão desastrosa e quem paga a conta, quem paga o pato, são os aposentados e pensionistas. Lá foi o governo meter, claro, contra o nosso voto, da esquerda, da centro-esquerda, meter a mão no fundo garantidor das pensões, das aposentadorias. Né? Ponto 3. Entrou em votação ontem, a gente fez mais de 100 emendas, um projeto de refis, quer dizer, de reescalonamento de dívidas, descontos de até 90%, entre outras coisas, Marcelo e Daphne. Você acredita que eles conseguiram aprovar o que tem dívidas a pagar com precatórios, mas não só os precatórios que ele tinha a receber, precatórios de terceiros. Isso vai criar um feirão de precatório. Por exemplo, um sujeito tem um dinheiro a receber de 10 milhões daqui a 10 anos. Aí alguém fica sabendo desse projeto do governo, vai lá e compra, não pelo preço de face, claro, paga 20% disso. 30% do valor. Então, paga 3 milhões e pega um papel de 10. Aí vai abater uma dívida de 10 com papel que ele comprou ontem na praça. Né? Então, o governo, ele dilapida os créditos, inclusive a gente está na véspera de tentar entrar, né, nesse sistema de renegociação, Propag, sistema de renegociação da dívida, aí sim, consegue juros muito menores, condições melhores, prazos melhores. Esse Propag diz que os créditos que o governo tem a receber podem ser contabilizados, mas isso foi feito de encomenda, sabe para quem? Para essa Refit, antiga Manguinhos, que é uma das maiores devedoras do Estado, né? E foi feito de encomenda para essa turminha, parece que são amigos do governador, dizem. Então, veja esse conjunto da obra. Dinheiro para gratificação faroeste, sem dizer de onde vem. Né? Meter a mão no fundo dos aposentados e pensionistas, o que é ilegal. A gente vai, obviamente, para a justiça, porque isso é inconstitucional. E um refis que cria uma xepa de precatórios de terceiros. Quer dizer, a questão é saber onde é que o governo acerta. Não acerta uma. Eu queria comentar também que essa solução não é uma solução imediatista, né? E aí, qual é o risco, né? Você já falou que vocês vão impedir isso na justiça, né? Mas, na sua avaliação, quais são os riscos que esse projeto traz para a sustentabilidade da Rio Previdência também, né? E também qual é a garantia, né, que o governo estão falando aí de excedente de royalties, que seria utilizado para que aposentados e pensionistas não sejam prejudicados. Qual é a garantia que o governo está dando? A gente dá para acreditar nessa garantia? Nada. Não tem garantia nenhuma. Esse fundo, né, baseado em royalties,
é que garante o pagamento das pensões e aposentadorias. Aí o governo vai lá e quer meter a mão em quase 5 bilhões. E qual é a justificativa que os deputados do governo deram, né, para tentar derrotar as nossas emendas e as nossas objeções da oposição, que é unida, combativa, mas, claro, nós somos minoria, né? Eles dizem o seguinte: não existe salvação para o fundo da Previdência se o Estado quebrar. Então, a Previdência só sobrevive se o Estado não submergir. Então, de onde primeiro vamos salvar o Estado, ou seja, eles, para depois salvar a Previdência, o fundo da Previdência, o dinheirinho dos aposentados e pensionistas. Então, é um argumento de quem fez uma gestão completamente desastrosa. Vejam, eu, Luiz Paulo, alguns outros deputados de oposição, nós, embora sejamos de oposição, ficamos preocupados com as receitas. Já fizemos vários projetos, que normalmente a oposição não faz, para garantir dinheiro. Por exemplo, imposto sobre as bebidas açucaradas, que tanto mal faz a garotada, sobretudo nas escolas, né? Imposto sobre iates e aeronaves, helicópteros, né? Já que a reforma fiscal aprovou que se pode taxar isso, antes não podia. Não conseguimos. Eu aprovei uma lei, junto com, então, o presidente da Assembleia, André Siciliano, né, que obriga o governo a divulgar mensalmente a lista dos 100 maiores devedores ao governo, pessoas físicas, e os 100 maiores devedores, pessoas jurídicas. Eu, que sou aquele eco-chato de plantão da comissão do Cumpra-se, fiquei perturbando, e hoje você entra na página do governo, da Fazenda, você acha a lista mensalmente dos 100 maiores devedores. Sabe o que acontece? Os dois maiores são a Petrobras e a Refit. Cada um deve 8, 9 bilhões de reais e continuam recebendo todo tipo de isenção, de subsídio, sendo que a Refit agora ganhou um presentão com esse projeto do Refis, que eu já comentei, que permite usar até precatórios de terceiros. Agora, eu não contei, o Daphne e Marcelo Auler, o quarto ponto que fecha nesse mês as maravilhas da LERJ. Nós fomos derrotados na Comissão de Justiça por 4-3, né? Os 3 votos foram eu, Érica Takimoto e Luiz Paulo. Os deputados agora querem equivaler os seus salários a deputados federais, né? Porque hoje em dia a limitação é 75%. Os deputados estaduais de todo o Brasil só podem ganhar 75%. Então, várias assembleias se articularam para fazer em conjunto uma PEC para dizer não, pode ganhar a mesma coisa. Quando eu fui defender contra isso na CCJ, eles falaram, que você está sendo populista, nós trabalhamos mais que os federais. Eu falei, pessoal, vocês sabem quanto ganha um professor? Quanto ganha um cabo da PM? Quanto ganha um enfermeiro? O povo vai queimar a LERJ. Vocês não viram o que aconteceu com a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem? O povo foi para a rua, o Senado teve que enterrar definitivamente essa PEC. Olha o que vocês estão fazendo. Gratificação faroeste, aumento de salário de deputado, cravar dinheiro dos pensionistas e permitir maracutaia para salvar a dívida. Isso tudo em um mês, né? Eu digo que talvez tenha sido, e eu que sou talvez o deputado mais experiente da casa, com mais mandatos, não vi um mês com tanta lambança e maldade junta na Assembleia. E o governo por trás disso, é claro. Ô, Mink, eu só queria lembrar o seguinte, não é a primeira vez. No governo anterior, Castro entrou no buraco vermelho e aí vendeu a SEDAI. Verdade. A venda da SEDAI foi usada para quê? Não foi para pagar dívida, tanto que a dívida cresceu de novo. E hoje você tem uma empresa chamada Águas do Rio que está fazendo bandidagem com os seus clientes e não resolveu o problema da dívida. Ou seja, o Castro continua gastando indevidamente, sem nenhuma preocupação com o futuro do Estado. Marcelo, você está coberto de razão. Inclusive, nós da oposição,
esse caso antigo da venda da SEDAI, que você, em boa hora, traz à nossa lembrança, desse dinheirão, né, desses mais de 18 bilhões, uma parte estava cravada lá, que era para alguns municípios, Rio, São Gonçalo, etc. Mas mais da metade era de gasto livre do governo. O governo usou isso para ganhar as eleições, distribuiu para as prefeituras, para os cabos eleitorais e não prestou contas. Como o Estado está quebrado, e cada vez que a gente diz vamos recompor professores, vamos recompor enfermeiros, vamos recompor policiais, o governo fala, não podemos porque estamos quebrados. Regime de recuperação fiscal. Aí a gente foi em cima. Governo, onde é que você gastou esses 9 bilhões e meio de gasto livre? Não dá explicação. Fala como era livre, deu para o município o pedacinho que era dos municípios, o resto gastou segundo sua conveniência administrativa. Irrigou dinheiro e ganhou a eleição com base nessa dinheirama. E agora querem fazer, Marcelo, a mesma coisa com a parte da SEDAI que continuou pública, que é aquela produção de água lá no Guandu, que é a maior estação de tratamento de água da América Latina. Querem vender isso também para replicar, o ano que vem, que é ano eleitoral, uma nova gastança para conseguir efeitos parecidos com essa que você lembrou agora. O governo realmente gasta muito mal, recupera mal os seus ativos, né? Desperdiça uma quantidade de dinheiro, aprovou, né? Gastos, inclusive, que eu votei contra, penduricários também, no MP, em outras áreas. Eu, inclusive, sou um grande defensor do MP, sobretudo da defensoria, mas não para penduricar. Os deputados ficam com medo de votar, até o pessoal da esquerda, às vezes, fica com medo de votar contra penduricário do MP, porque o MP é muito poderoso. Mas, peraí, a gente não pode votar penduricário do MP e tirar salário do servidor. Aliás, tem um trabalho que agora saiu recentemente, o MP do Rio, o Ministério Público Estadual, está entre aqueles do país que mais recebem. Seus membros estão recebendo muito acima do limite constitucional com esses penduricários. E ninguém 100%, faz nada. 100%. Marcelo, você tem razão, eu vi essa matéria. 100% ganham acima do limite, com várias explicações. Férias não tiradas, vantagens não usufruídas, vantagens... Lembrando que eles têm 2 meses de férias por ano. Mas então, quando eu fui declarar o voto contrário a esses penduricários, eu falei, pessoal, olha, eu defendo a Defensoria Pública, que, aliás, é uma das melhores do Brasil, a Defensoria do Rio, sempre quando a gente entra em processos a favor, ecologia, LGBTs, pescadores, estudantes, a Defensoria está lá. MP, muitas vezes, crimes ambientais, nós tivemos várias vitórias em relação a crimes ambientais. Agora, uma coisa é defender a ação do MP, outra coisa são privilégios indevidos para os seus membros. A gente tem que separar uma coisa da outra. As pessoas dizem, pô, Mick, você não apoia defensorias, você não apoia o MP, você sempre está pedindo para o MP entrar contra algum desmando do governo, de algum poluidor, de empresa que praticou racismo institucional. Eu falei, sim, mas uma coisa é a função precípua de um órgão que a gente tem que defender. A outra coisa são vantagens indevidas num país profundamente desigual. E cada vez que o Lula tenta brigar contra a desigualdade, você vê este Congresso, que com raras e honrosas exceções é careta, safado, corrupto, predador do meio ambiente, defensor dos bilionários. Hoje mesmo vão querer derrubar os vetos que, em boa hora, o Lula fez a pedido da ministra Marina e dos ex-ministros do meio ambiente, vetos fundamentais ao projeto da devastação. Hoje, vão querer derrubar esses vetos que defendiam Mata Atlântica, terra indígena, quilombola e contra o esfacelamento do sistema de licenciamento ambiental do país. Isso é hoje. Então, esse Congresso não é melhor do que a Assembleia do Rio. É um desastre ecológico, com raras e honrosas exceções,
nossas companheiras e companheiros que tanto nos orgulham, que resistem, mas é um Congresso muito safado, muito predador. Daphne, essa questão aí do PL da devastação, que eu queria entrar justamente, né, pedir uma fala sua, o senhor já falou, mas assim, a gente viu aí a questão da blindagem foi derrubada, foi pressionada pelo povo na rua. Como é que a gente pode, agora, às vésperas da COP30, fazer uma conscientização, né, e botar as pessoas, enfim, pressionando também o Congresso para algo tão importante, né, que são esses vetos do Lula, enfim. Daphne, você está coberta de razão. Ontem e anteontem eu fiz postagens nesse sentido, até lembrando vitórias que a gente teve. Vocês com certeza lembram da PEC da privatização das praias, que era outro escárnio, defendido pelo Flávio Bolsonaro. E aí, já tinha passado na Câmara, o pessoal não se atentou, chegou lá no Senado, começou uma mobilização de ecologistas, surfistas, movimento social, e cresceu tanto que o Senado fez uma enquete, 90% eram contra. Tiraram de pauta, não foi definitivamente arquivado, estão esperando a gente dar uma vaciladazinha para voltar, mas está um ano fora. Por quê? Porque houve isso que você acabou de dizer, mobilização social. Projeto da PEC da bandidagem, mesma coisa. Tinha sido aprovado na Câmara por larga votação, até, infelizmente, alguns de esquerda se equivocaram. Aí começa essa mobilização com os artistas, nossos grandes ídolos, Chico, Caetano, Gil, Djavan, Ivan Lins, todo mundo. Aliás, uma das manifestações mais lindas, eu falei que aquilo estava com clima de direta já. Eu fui um dos que participei, discursei e vibrei com aquilo tudo. Agora, o que acontece? A questão do licenciamento ambiental, por incrível que pareça, Marcelo, Auler e Daphne, não tem o mesmo apelo, as pessoas não compreendem perfeitamente. Por exemplo, a PEC da privatização das praias foi derrubada porque as pessoas, não só pela questão ambiental, de pôr em risco as restingas, a elevação do nível do mar, as dunas, etc. Foi que o pessoal falou, caramba, na Europa a praia é paga. O cara falou, o que é? Uma das poucas coisas que é bom, bonito e barato, vão privatizar e cobrar? E o pessoal falou, não. Essa da blindagem, da bandidagem, o pessoal falou, como é que é isso? Então o outro vai roubar, vai fazer o diabo, e para começar o processo tem que ter autorização e votação secreta pelos senhores parlamentares. Aí o pessoal fala, é demais. Isso é demais. Essa questão do licenciamento, que quem é da área, eu fui ministro do Meio Ambiente 2 anos, né? Nós reduzimos a metade o desmatamento, eu criei o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, na nossa gestão, que deu sequência à gestão da Marina Silva, de quem eu sou muito parceiro, muito companheiro, defendo muito ela. Né? O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões de carbono. Antes, só os países ricos tinham meta. Né? E aí, em 2009, o Brasil passou a ser o primeiro país e depois vários outros passaram a ter meta. O que eu estava fazendo a diferença é que, enquanto a privatização de praia, o cara fala, vou pagar para ir para a praia, nem pensar. PEC da bandidagem, o cara vai roubar, vai fazer o diabo e nem vai ser aberto inquérito. Foi vendida a ideia que o licenciamento trava o progresso, que o licenciamento empata uma ferrovia, uma estrada, uma hidrelétrica, quando, na verdade, o licenciamento qualifica os projetos. Porque, em audiências públicas, ouvindo os especialistas, ele define quais são as melhores alternativas locacionais, quais são as melhores alternativas tecnológicas, para garantir que vão ser criados empregos, sim, mas sem acabar com a qualidade do ar que você respira, da água que você bebe, do verde que você tem direito, da temperatura da sua cidade. Então, se com licenciamento houve Mariana, Brumadinho e outras lambanças, imagina com autolicenciamento, licenciamento por adesão, licenciamento de ferrovia em terra indígena sem que a FUNAI seja ouvida nos casos das terras não homologadas ainda, que são 30%.
e por aí vai. Mata Atlântica tem uma lei dizendo que os municípios podem aprovar projeto na Mata Atlântica, só sobrou 28% da Mata Atlântica, sem cumprir as restrições da Lei Nacional da Mata Atlântica. Eu era ministro, preparamos a regulamentação dessa lei, Lula foi conosco para São Paulo e assinou o decreto que regulamentou a lei da Mata Atlântica. Então, essa turma, na véspera da COP, que o Brasil quer ter um protagonismo, vão desmontar o licenciamento ambiental, que é um sistema de defesa da qualidade de vida, da biodiversidade, da água. É incrível, tem que ter essa reação, sim. Infelizmente, as pessoas não se dão conta, muito claramente, deve ser culpa nossa também, como este assunto impacta diretamente a sua qualidade de vida. Olha, eu sei, Daphne, que o nosso tempo está estourado, que a Tereza vai entrar aí, mas eu quero voltar a bater na mesma tecla que eu tenho falado sempre, que ontem o Lula falou aqui no Rio de Janeiro. Tanto no caso da Alerj, como no caso do Congresso Nacional, nós temos que cuidar da eleição de 2026 para renovarmos essa nossa representatividade legislativa. Não adianta nos preocuparmos apenas com quem vai presidir o Brasil, nós vamos eleger para governar o Rio de Janeiro no lugar da turma desse Cláudio Castro. Quem nós vamos colocar como nossos representantes na Alerj, na Câmara, no Senado, para garantir a continuidade do trabalho da democratização desse país. Está coberto de razão, Auler. Veja como o Lula, com todos os votos que teve, com reconhecimento internacional, mostrando que defende a soberania, que o Brasil não é e não será colônia de ninguém, recuperou a popularidade e fica na mão desses chantagistas que dominam a Câmara, essa aliança de centrão com o bolsonarista. Você está coberto de razão. A gente tem que votar bem para fazer um bom governo e enfrentar essa chantagem descabida. Muito bem. Deputado, queria lhe agradecer demais a sua vinda aqui, desejar ótima luta para nós, do campo progressista, que estamos preocupados aí também com o meio ambiente, com os pensionistas do Rio de Janeiro. Diga, Marcelo, você queria dizer alguma coisa? Agradecer ao Mick. Saudações biodiversas, soberanas e democráticas, resistentes para todos que nos acompanham.